Estou conectada já aqui no Instagram da ABS. Vânia entrou, Raquel, Mário. Ah, não. É Mariro. Deve ser Mari alguma coisa, né? Thaís, Sara. Esperar o pessoal entrando. Nuri. MM. Magacho. Rosana. Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente inicia mais uma live, 26ª live da pandemia. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, né? Que é o sono dos casais, né? O sono de quem dorme acompanhado. Se você tiver alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta, nós estaremos hoje com a doutora Mônica Miller e vamos tentar discutir, né, avaliar o que é melhor, o que já existe na literatura falando sobre esse assunto, se o casal se dormir junto, né, com o parceiro, com a parceira, se isso pode atrapalhar de alguma maneira o sono ou não, né, ou melhorar. Então hoje é esse o tema. Eu vou convidar a doutora Mônica, eu acho que ela já solicitou aqui, deixa eu buscá-la. Tá aqui. Vou esperar ela entrar. Olá, Andréia! Mônica, tudo bem? Tudo jóia, estamos combinando, inclusive, hoje. Eu tô quase sempre de roxo, que é a minha cor preferida. Bom, então para o tema hoje da dupla, a dupla está combinando para falar sobre o casal. Bom, a doutora Mônica é psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento. A doutora Mônica é certificada em psicologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, né? Nós temos certificações anuais, né? Isso é muito importante. E é membro do nosso conselho, né? A diretoria da Associação Brasileira do Sono tem um comitê interdisciplinar, e esse comitê tem vários conselhos tentando contemplar todas as áreas, né, que o sono, que tem interface com o sono, e a doutora Mônica faz parte, é membro do nosso conselho de psicologia do sono, quer dizer, nos ajudando nessa gestão, né, Mônica? Hoje nós Isso. passamos a tarde em reunião com a ABS, e o Conselho de Psicologia estava lá, acho que você não pôde estar presente, porque estaria dando aula, né? Eu estava dando uma aula no Sírio há pouco tempo atrás, por isso que a live foi adiada para as 8 Nossa, horas. para as 8 horas hoje, pois é. Isso. Mas você foi bem representada, viu? Lá estava a Silvia, estava a Laura Castro, estava a outra Laura, enfim, com essa finalidade, né, da gente Sim. conseguir difundir, sugerir, né, as ideias. Nós estamos chegando aí no final do ano, esse ano tão difícil, e vamos fazer um sono online para que a gente não deixe em branco, né, o nosso Congresso Brasileiro do Sono, que é tão esperado todo Sim. final do ano. Esse ano a gente decidiu não fazê-lo presencial, nós adiamos para junho, e vamos fazer o sono online. E aí estávamos também discutindo sobre esse tema, né, para abranger também todas as especialidades do sono. E todos vocês estão convidados, né? Quem é membro da ABS, o congresso será gratuito, então, por favor, inscrevam-se. Mas vamos ao Isso. nosso papo de hoje, né? Tão interessante, né, Mônica? E aí, o que você tem para nos, assim, abrir essa discussão, para fomentar, para estimular as pessoas até perguntarem sobre esse tema? Sim. Em primeiro lugar, Andréia, no começo do ano, quando a gente estava organizando, né, os temas de live, enfim, eu fiquei muito interessada em trazer um tema completamente diferente, né? Porque aqui na psicologia a gente fala muito da TCCI, das suas intervenções, e eu queria trazer uma coisa diferente.
queria pensar numa coisa que me provocasse e que ocorre no meu consultório com bastante frequência, que é a questão dos casais, de como que os casais se comportam quando um está em tratamento. Então, aqui no meu consultório, eu trabalho com sono há muito tempo, tem 20 anos que eu trabalho nessa área, e eu comecei a perceber que os pacientes, quando chegavam aqui, que era uma parte apenas do casal, eles relatavam algumas dificuldades na adesão ao tratamento, sempre mencionando o parceiro ou a parceira. Então, eu comecei a perceber que não era o fator que estava mantendo uma insônia, um transtorno do sono, não era apenas o comportamento do meu paciente, mas tinham todas umas variáveis contextuais, ambientais, que explicavam essa perpetuação da insônia. Alguns fatores, como por exemplo, o parceiro não aceitar as recomendações de horários para dormir e para acordar, o parceiro não aceitar algumas recomendações de higiene do sono, como, por exemplo, desligar a televisão um pouco antes da hora de dormir. Então, foram algumas questões que eu comecei a perceber, algumas barreiras no tratamento que me chamou a atenção para estudar melhor os casais. E eu fui para a literatura. E quando eu fui para a literatura, eu percebi uma quantidade enorme de pesquisas que tratam justamente da relação diádica, né, da relação do casal, tanto na manifestação quanto na perpetuação desse transtorno do sono. Veja, eu estou dizendo tanto da insônia, como também falando do ronco e da apneia, né? Então, e uma outra coisa que me chamou a atenção para a gente tratar esse tema foi a possibilidade, assim, realmente a realidade da mulher se cuidar mais do que o homem, né? Então, não é visto apenas no sono. Eu vejo muito também dos homens terem uma certa dificuldade, né, de buscar o tratamento, e eles parecem ser um pouco mais resistentes a buscar essa ajuda mesmo. Então, foi isso que me chamou a atenção para esse tema hoje. E aí, chegando no seu consultório, o homem ou a mulher, quer dizer, como seu paciente, o que você encontra de principais queixas? Bom, vamos lá. Eu elaborei até uma pequena lista aqui para a gente discutir, para as pessoas irem percebendo também se se trata de uma queixa delas. Então, eu percebi as queixas do tipo. O meu parceiro reclama que eu acordo muito cedo e isso atrapalha o sono dele. E eu me torno muito tensa, eu acabo acordando, tendo um sono mais superficial, porque eu não quero que o meu despertador ele acorde o meu parceiro. O ritmo diferente, vamos falar de cronotipos diferentes, né? Às vezes um é mais matutino, o outro é mais vespertino. Então, isso tem uma dificuldade de aceitação do ritmo que é diferenciado de um e de outro. Então, basicamente, vamos dar um exemplo. É uma mulher que dorme mais cedo e o homem que está ligando ali naquele período da noite, ele está mais agitado e eles não conseguem entrar num consenso, terem um espaço de qualidade, de conviverem ali antes do sono, porque os ritmos são completamente diferentes. E aí é tão interessante isso porque não é apenas o ritmo, o cronotipo que prejudica aí no caso. É toda uma questão social também, né? Então, quando a mulher está com sono à noite e ele está preparando um programa social, ele tá em outra vibe, digamos assim. E isso atrapalha o funcionamento do casal. Então, acaba criando uma birra em relação ao ritmo do outro que é diferente. Uma outra coisa que aconteceu hoje, inclusive, relacionada ao controle de estímulos, né, à higiene do sono, foi uma paciente hoje que falou que o marido dela, nessa noite, ele passou a noite inteira e ele obrigou a dormir com a televisão ligada porque ele está acompanhando as eleições nos Estados Unidos. Então, ela falou, Mônica, ela falou, como que isso foi determinante
para eu observar de fato que é necessário a gente desligar essas coisas. Então, essa incompatibilidade na comunicação, eu diria, é um problema de sono, mas antes de tudo é um problema de comunicação também entre os casais, né? Então, essa questão da higiene do sono, que é diferente, do cronotipo, do ritmo, que é diferente entre eles. Falando dos transtornos respiratórios do sono, né? A recusa do homem, muitas vezes. Eu digo do homem porque a mulher, e eu achei até interessante, Andréia, porque eu fui estudar na literatura e eu achei um artigo muito interessante. O nome do artigo, traduzindo para o português, é Ok, está ok para os homens roncarem. Né? É um estudo, aí você pensa, puxa, é numa revista de sono. Não, não é numa revista de sono, é num periódico de sociologia de 2017. E basicamente, esse artigo ele fala que as mulheres, elas têm uma aceitação muito maior do transtorno respiratório do sono, do ronco e da apneia no homem, do que nelas mesmas. Né? Então, assim, a mulher ela está muito mais acostumada e ela aceita mais o ronco, o ruído do parceiro, né, do que o contrário. Então, é um estudo sociológico que ele fala exatamente isso, porque a mulher se sente completamente embaraçada, envergonhada dela roncar. Ela tenta utilizar estratégias para não incomodar o parceiro. E também ela convive muito melhor quando é o parceiro que ronca. Então, o ronco também, voltando aqui, ele é uma queixa muito frequente, especialmente das mulheres. Porque se elas roncarem, eu acredito que imediatamente elas vão buscar algum tipo de tratamento para sanar essa condição, né? O tamanho da cama também é um aspecto que as pessoas costumam reclamar. A minha cama é pequena, eu estou em contato com o outro o tempo todo e realmente isso atrapalha, especialmente se o outro se movimenta excessivamente. A temperatura corporal do outro, que talvez seja mais elevada e a pessoa tem uma recusa assim, de dormir de conchinha, do contato físico, porque esquenta muito. Então, tem uma série de queixas muito interessantes que a gente poderia pensar aqui em trabalhar com o meu paciente, que eu só recebo um, mas avaliar, acho que é fundamental para o profissional que trabalha com sono, a gente avaliar esses aspectos, porque eles são altamente, assim, eles são importantes para uma melhor adesão às Decisivos, né? recomendações. Decisivos para uma Sim. resposta terapêutica, né? Muito, muito, muito. E é tão interessante também, assim, porque, Andréia, quando eu propus esse tema, eu fui buscar na literatura esses artigos e eu fiquei chocada com a quantidade de estudos, tanto na área do sono, como sociologia, biologia, muitas áreas estudam isso, para avaliar a questão de cronotipo, que é uma diferença muito grande, a diferença assim, do cuidado do ronco, né? Como que culturalmente o ronco ele é definido nesse estudo que eu falei como uma doença, uma doença do sono ou um comportamento que ele é aceitável nos homens. Então é interessante isso, né? O Mauro Então, está dizendo aqui, Mauro dizendo aqui, um excelente tema, muito esclarecedor, é bem interessante, né? Porque assim, é uma brincadeira, mas eu falo que a espécie homem é a que mais se aproxima da mulher, mas que não é a mesma espécie, né? Porque as diferenças são tão grandes, não é só cultural, né? Lógico que tem toda a cultura, toda a formação, como, né? Homem não chora, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que brincar de casinha, enfim, existe a questão cultural, mas existe a questão hormonal, né? A questão, você falou da temperatura corporal, né? O homem, às vezes, que é o quarto mais frio, né? A temperatura do ar condicionado, mais frio, a mulher sente mais frio. Então, existe uma diferença muito grande e eu acho que de tudo que você falou, um monte de questões que são extremamente frequentes. Quer dizer, é impossível um casal não ter pelo menos uma dessas diversidades, pelo menos uma.
né? Você falou aí, eu me encaixei um monte com meu marido, eu me encaixei um monte. Sim. Então, agora, o que faz esse casal permanecer, né, todas as noites dividindo esse espaço? O que você, na Pois tua é. experiência, você nota que, olha, continuamos juntos, apesar do ronco, apesar do horário, apesar... Uhum. Em primeiro lugar, André, assim, eu acho que quando um casal, quando eles querem ficar juntos, é até meio romantizado o dormir junto, compartilhar. E a gente só vai entrar, eu costumo falar que a gente só vai realmente entender com a experiência mesmo. É saber como fazer, né? Então, lidar com esses problemas. Então, o que acontece? Inicialmente é uma empolgação, é algo romantizado, e a partir do momento que a gente lida com as limitações do outro, com a disciplina ou a falta de disciplina do outro também, para organizar a rotina, eu acho que alguns problemas eles podem advir, eles podem ser mais facilmente notados quando a pessoa começa a perceber algum tipo de prejuízo funcional durante o dia. Estou cansada, não descansei bem, e ela começa a observar naturalmente o que foi responsável por isso. Ah, então você deixou a televisão ligada até mais tarde, você fica fazendo barulho, você não me deixa dormir. Então, podem ocorrer alguns ruídos, que eu acho que é comum em todos os casais, né? E faz até parte de uma adaptação, de fato. Mas eu acho que o que mantém, tem alguns fatores que explicariam a manutenção do dormir junto. Primeiro, eu acho que tem uma questão até que esbarra, uma questão religiosa, cultural, enfim, de que a mulher, né, o casal tem que dormir junto. Eu já escutei isso várias vezes. Veja, eu não estou falando de estudos clínicos, eu estou falando da minha experiência aqui clínica. E é muito interessante que mesmo dormindo mal, eu vou dormir com meu marido. Se eu não dormir com meu marido, se eu não dormir com minha esposa, tem uma conotação muito negativa. Então, eu acho que tem esses fatores que eles servem como controladores e como mantenedores do dormir junto. Mas eu também acredito que à medida que essas consequências de um sono perturbado, de um sono ruim, elas começam a atrapalhar de fato a qualidade de vida da pessoa, Andréia, eu costumo falar o seguinte, que infelizmente, para a gente poder mudar, para a gente poder, entrou uma pergunta aqui, para a gente poder mudar e fazer diferente, ou seja, a gente precisa o quê? A gente precisa, infelizmente, a pessoa só se engaja na mudança quando há fatores muito adversos. Quando a pessoa está num nível de sofrimento e de adversidade grande em relação ao sono. Então, eu acho que, sinceramente, as pessoas tendem a extrapolar, às vezes deixar ir muito longe, perpetuando um sono ruim de ambos, né? Porque a literatura fala isso também. Quando um tem insônia, geralmente o outro desenvolve também. É aquele caso, né? Da mulher que tem insônia, assim, é o estereótipo. A mulher que tem insônia e o marido que ronca e tem uma hipersonolência diurna. Aí eles deitam juntos, ela olha para o lado, ele adormece instantaneamente e ela fica com raiva porque ele está dormindo. Então, assim, a partir do momento que tem um sofrimento muito grande, que eu acho que essa comunicação é ativada, que alguma decisão ela é tomada, ora para ele se tratar, ele ou ela se tratar, ou deles tomarem algum tipo de decisão. E uma das decisões, muitas vezes, que contraria muitos casais, é a possibilidade de separação do quarto. Né? Eu no consultório recebo muitos casais, infelizmente, naquela situação extrema, né? Ah, eu vim procurar uma médica de sono porque a gente está se separando. Às vezes, não de quarto, às vezes da vida. Olha, somos incompatíveis, a vida não dá para continuar desse jeito, os dois estão irritados, cansados,
o nosso horário, nosso sono é incompatível e não dá mais. Se a senhora não resolver o problema, nós vamos nos separar. Então, olha a dificuldade e a situação, né, que a gente é exposto pela perpetuação, né? Eu tenho que aguentar, é isso mesmo. E aí o tempo vai passando, você ganha mais peso, a insônia piora, a gente perpetua um hábito inadequado, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, até que chega numa situação extrema. E acho que se a gente resolve lá no começo, faz esses ajustes lá no começo, a gente consegue respeitar o limite, o horário do outro, o momento do outro, né? Exato. E uma coisa também que eu já passei aqui, você está falando do casal que já está em crise, que quer separar, não necessariamente pelo sono de má qualidade, mas o sono também é um dos fatores que agrava muito mais, porque é o momento que a pessoa quer descansar, ela já passou o dia inteiro e tem que lidar com o ronco, né, do marido, ou então da recusa dele tratar com CPAP, fazer um tratamento eficaz, né? Porque o que acontece? Às vezes, as orientações que a gente passa aqui, e eu já orientei muitas vezes, puxa, tem outro quarto? Tem um quarto avulso na sua casa? Que tal você dormir nesse outro quarto? Talvez você possa estar mais descansada no dia seguinte, com sono mais reparador no dia seguinte. Então, porque se os dois começarem a dormir mal, os dois já cria uma certa indisposição para a hora de dormir, já é um condicionamento muito inadequado. E como a gente já sabe, Andréia, no dia seguinte, uma das consequências imediatas é o prejuízo do humor. Então você imagina, por exemplo, no dia seguinte, ele não dormiu bem, ele está lá roncando, e a gente sabe que quem ronco não tem graça. Né? Então, quando a pessoa fala assim, ai, meu marido ronca, ele dorme que é uma beleza. Não, o roncador, ele não dorme que nem uma beleza. Ronco é uma doença do sono que precisa ser tratada, e se não for tratada, ela vai evoluir para uma apneia do sono, que tem outras consequências. Então, o que acontece? É muito importante que, em alguns momentos, a gente sugira essa separação do quarto, e a outra parte, que no caso é o roncador, ele fica chateado com a gente. Eu já passei por isso várias vezes. Ele acha que o tratamento é um absurdo. E muitas vezes, a pessoa que eu sugeri que saísse desse quarto, aí esbarra o tratamento do sono dela com uma outra questão, que é a dificuldade da comunicação, de uma comunicação assertiva, do tipo, eu não dou conta, desculpa, eu adoro você, até para não prejudicar mais a relação, eu vou dormir no outro quarto. Né? Então, assim, eu acho que é um papel que nós temos que ter também. Eu entro mais nessa seara por ser psicóloga clínica também, né? Então, enfim, eu trabalho com a modificação de outros comportamentos também. Às vezes não muito bem-vindos pelo parceiro. Algumas pessoas referiram aqui que acabaram melhorando o seu sono no momento em que o parceiro buscou ajuda, né? Começam a se autoanalisar, diagnósticos de bruxismos, diagnósticos de apneia do sono, propriamente dito. Então, mostrando que, quer dizer, a prevalência dos transtornos do sono são muito elevadas, né? Se a gente pensar num macro, né, 15% da população antes da pandemia tinha insônia, 30% da população adulta tem apneia do sono, 50% da população pré-menopausa ronca, né? Quando entra na menopausa, sim, essa prevalência piora, aumenta, agrava. Bruxismo, transtornos de movimento relacionados ao sono. Então, se a gente for acumular, é difícil não ter alguma coisa, alguma hipótese de algum diagnóstico. E aí a pessoa, só que o seu tempo de problema não é o tempo do outro, né? O tempo que a pessoa desperta, noctúria. Quantas pessoas levantam de madrugada para urinar? E esse despertar e essa movimentação vai atrapalhar o parceiro ou a parceira? E aí, como é que fica isso? Diariamente, todas as noites com esse problema. Isso é um prejuízo, um grande prejuízo, né? Porque o outro se movimenta e sai, faz barulho, enfim, isso vai de fato prejudicar o outro.
a qualidade do sono. Então, assim, eu tenho começado a trabalhar também com uma possibilidade de informar o parceiro do que eu estou fazendo, por quê. E você sabe que uma coisa que você falou agora, Andréia, é muito comum também. Por outro lado, a gente está falando muito de problemas que acometem o tratamento, né, de quem chega aqui, por exemplo, no consultório, sendo um fator vindo do parceiro ou da parceira. Mas é muito bacana também e é muito frequente que o tratamento, assim, o meu paciente é uma das partes, ele está se tratando, ele começa a adotar uma rotina mais saudável e o parceiro também, ele se beneficia com isso. Ele pensa, puxa, mas você está dormindo bem, você está mais bem-humorada, enfim. Então, eu acabo dizendo que é tratamento por procuração. Que o outro se beneficia das mesmas orientações. E eu já tive vários casos. Então, a gente não pode simplesmente falar que é nocivo, que o outro atrapalha. Mas o contrário também pode acontecer, né? Isso é bem, bem interessante. Agora, de fato, quando a pessoa chega num extremo de cansaço, de privação de sono, de sofrimento que a impede de funcionar adequadamente, tanto do ponto de vista físico como cognitivo, eu acho que a gente precisaria pensar em outras alternativas, como a separação de quarto. E alguém perguntou aqui, e o que faz com sexo, né? Como é que com atividade sexual? Veja, o quarto, a separação de quarto, ela não implica em uma perda de vida sexual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, isso é importante, dá até para conectar esse casal, de falar, poxa, eu gosto tanto de ficar com você, mas no momento não dá, eu preciso preservar meu sono. Então, assim, a gente pode também fazer um trabalho, talvez uma intervenção diferente com a outra parte também, se colocando à disposição, eu acho que é interessante. A outra questão, né, como é que você aborda a questão do uso da máscara, né? Tem muitas pessoas, e principalmente as mulheres, né, que precisam usar o CPAP, que foi diagnosticado e foi indicado, a vergonha, né, o constrangimento, e às vezes são pessoas que já estão casadas, não é namorido ou namoro, né, que você tá, as pessoas no final de semana, meu namorado vem para minha casa. As pessoas já estão casadas há algum tempo, mas existe aquele preconceito, por meu marido vai me ver com isso, essa tromba de elefante, e aí ele não vai mais me amar, ele não vai mais gostar de mim, ele não vai... existe muito isso, né? Como é que isso acontece aí no seu consultório? Andréia, eu acho que é exatamente isso que você descreveu, da dificuldade de adesão ao CPAP pelas mulheres. Eu acho que os homens, eles costumam recusar muito a utilização do CPAP, porque eles simplesmente não têm, eles têm uma tolerância mais baixa. Estou falando de maneira geral, porque eu tenho um paciente que adere super bem ao uso do CPAP. E ele não está muito ligado se vai ter um certo ruído, se ele vai usar uma máscara, ele não está muito ligado nisso. O homem é menos, ele é mais, de maneira geral, ele é mais desprendido dessas preocupações. As mulheres, eu acho que até por uma questão cultural mesmo, né? Como o próprio estudo sociológico ele fala aqui, há um embaraçamento, há uma vergonha muito grande de roncar, de fazer algum barulho, né? Enfim, de fazer alguma coisa. Então, assim, grosseiramente, eu falando aquela coisa assim, mulher não solta pum, né? Então, é mais ou menos isso. A mulher não pode incomodar, ela tem que ser a perfeita. Então, eu acho que é basicamente isso que o estudo traz, mas de não estar bonita, de não estar cuidada, enfim, não são todas também. A gente não pode fazer esse tipo de generalização. Mas tem uma dificuldade, né, de perder o encanto, enfim, durante o sono. O que acontece? Nesse caso, se ela se sente também, se é uma coisa muito difícil, eu só tive uma paciente nesse caso, sabia? Com o uso do CPAP. Quando é muito constrangedor, né, e talvez o esposo também perceba isso, o outro parceiro perceba que ela está constrangida, a separação do quarto também pode ser uma boa, porque já pensou? Duas pessoas dormindo bem em quartos separados, elas terão um dia muito mais produtivo, uma relação muito mais próxima. A gente não pode pensar simplesmente que o casal está junto apenas quando dorme.
a gente precisa, até como uma mudança do sistema de crenças, de que o casal ele precisa funcionar melhor durante o dia, que é a maior parte onde do tem dia. a consciência, né? A consciência real está acordado, né? Durante o sono, você sabe que ele começou a dormir acompanhada, mas você se entregou ali. Sim. E a sua consciência foi perdida transitoriamente. Você não está em coma, mas é diferente. Pois é, então assim, talvez um trabalho de dessensibilizar. Puxa, é melhor que vocês durmam em lugares... Porque tem essas idiosincrasias do sono, né? Ai, um que gosta de dormir com muito travesseiro, o outro que dorme sem lençol, o outro que joga edredom, o outro fica com calor. Então, é uma coisa muito particular, é muito íntimo o dormir. E se a gente for pensar, desde que a gente nasceu até a gente dividir a cama com alguém, foi muito tempo aprendido a estar só, a dormir sozinho e com os seus rituais, com as suas... com os seus mimos, enfim, eu gosto de dormir com 5 travesseiros, as suas manias, né? E é muito difícil, às vezes, o outro aceitar. Então, é muito melhor que o casal funcione. Ok, se eles dormem bem juntos, não tem problema, isso deve ser mantido. Mas eu acho que o termômetro para a gente começar a pensar diferente e elaborar estratégias diferentes talvez seja justamente o nível de comprometimento diário. E aí a gente está falando do nosso funcionamento mesmo, né? Às vezes, falando novamente do cronotipo aqui. Você imagina o quanto que é difícil para um casal, um sendo matutino, o outro sendo vespertino, eles se encaixarem, né? Então, assim, qual é a possibilidade? Como é que a gente poderia fazer, né? Se essa pessoa que ela é mais vespertina, ela tem grandes prejuízos no seu trabalho porque ela não consegue, por exemplo, se adequar ao horário de trabalho, ela poderia pensar num tratamento aí para puxar esse sono para mais cedo, certamente, com uso de melatonina, enfim. Mas isso poderia aproximar o casal também. Mas se ela não tem prejuízo nenhum, se é uma pessoa que tem, por exemplo, uma rotina de trabalho totalmente flexível, ela vai ter que dar também ter um certo nível de empatia com seu parceiro também. E é tão difícil, né? Às vezes a gente está falando de uma coisa tão óbvia, mas às vezes é tão difícil você ter empatia pelo que o outro está sentindo. Mônica, vou dar um testemunho aqui, tá? Para vocês verem como é que santo de casa não faz milagre. Não, eu sou bem matutina e meu marido é vespertino extremo. Então, por conta de muito filho, eu precisava também acordar muito cedo, que para mim não é um problema acordar muito cedo. Então, eu sempre acordei muito cedo, 5h30, 6 horas da manhã, e meu marido ia dormir 3 horas, 3h30, 4 horas da manhã. Então, e ele dormia até mais tarde, e quando chegava 10 horas da noite, quando chega 10 horas da noite, eu já estou, né? A bateria já está, a adenosina já está lá em cima, dizendo assim: olha, vai dormir, né? Está na hora de você dormir. E simplesmente é interessante que ele falava quando as crianças eram pequenas: olha, fica tranquila, pode dormir, porque agora chegou a minha hora de cuidar. Quer dizer, quando as crianças estavam todas dormindo, aí chegou a hora dele cuidar das crianças. Quer dizer, não precisava cuidar. Porque um revezamento. Já estavam dormindo. Enfim, mas eu acho que o respeito que faz com que a gente, quer dizer, no casamento como um todo, e passando por essa parte do sono, que a gente mantenha esse ritmo. O que acontece no nosso ritmo de sono, né? As pessoas que não são afeitas a isso. A primeira metade do sono, a gente tem mais sono profundo, então o nosso limiar de despertar é menor. Quando a gente passa para a segunda metade do sono, a gente tem mais sono REM e mais facilidade de acordar. Então, essa segunda metade do sono, no momento em que você tem mais barulho e mais movimentação, e você já dormiu um tempo, quer dizer, você já não está, né, com aquela pressão para o sono tão grande, a chance de você despertar e não conseguir mais dormir é muito grande. Sim. Então, a nossa combinação aqui olha,
Passou de 3 horas, não entra mais no quarto. Entendeu? Porque se ele entrar às 3 horas, eu vou dormir, vou conseguir dormir, vou acordar de manhã e ele vai continuar dormindo. Passou de 3 horas, eu vou acordar e talvez eu não volte a dormir. Aí isso vai comprometer o meu dia. O seu rendimento, né? exato. O meu rendimento. Exato. E aí ele entende isso e aí ele não vem para o quarto. Aquela noite que ele ficou trabalhando até mais tarde, porque o trabalho dele permite, ele prefere, ele rende, né? O vespertino extremo começa a render à noite. Então ele quer trabalhar à noite. E aí aqui funciona dessa maneira e é uma dica que eu faço para os meus pacientes. Olha, vocês têm que entender e se respeitar de manhã, por exemplo, eu não posso. Abre a cortina, vamos fazer barulho, é a hora que ele está dormindo. Né? Então eu também tenho que respeitar esse momento do sono dele. Né? Tem que sair de fininho e ponto, e agora é o momento dele dormir. Exato. Exatamente. E aí, Andréia, uma coisa que assim, você está dando o seu testemunho aí, mas na verdade, tudo isso poderia ser muito evitado, assim, estender esse problema, essas queixas, poderiam ser bem evitadas com uma boa comunicação também, né? Mas isso particularmente é difícil para algumas pessoas, de você criticar, de você contrariar o seu parceiro, de você falar que você está sofrendo por conta dele, que é uma forma de responsabilização do outro também, né? Às vezes é bem complicado isso daí. Mas é interessante porque a gente precisa, eu acredito que a gente precisa dar a gente precisa ter uma atenção maior para isso, porque talvez você percebendo melhor como que acontece essa dinâmica dentro da família ou na dinâmica do casal aí, se eu identifico algum tipo de fator que ele não está muito bem encaixado no tratamento e ele pode prolongar o tratamento ou fazer com que a pessoa desista dele, a gente precisa intervir de alguma forma, né? Então, assim, ou ajudar a pessoa também. Já aconteceu de eu estar com o paciente aqui e a pessoa falar, meu marido ronca, mas eu pergunto, e ele procurou ajuda? Não, ele não procurou. Então, eu explico aqui, por exemplo, o que é o ronco, suas implicações, enfim. Então, aí o esposo topa, por exemplo, vir para uma consulta. Né? Então, quando a gente toca, eu acho que um grande preditor de uma boa adesão ao tratamento é principalmente quando nós falamos sobre possíveis consequências, especialmente no campo aí da sexualidade, né? Da libido, diminuir, tudo isso. Então, geralmente, a gente percebe para todas as pessoas que quanto mais essas consequências forem adversas ou ameaçadoras, isso reflete numa adesão melhor ao tratamento, né? Então, assim, pode ser uma possibilidade, um aumento de algum risco de doença cardiovascular, ou a diminuição da libido, uma hipersonolência, um aumento de chance de acidentes, né, causados pela hipersonolência, ou a irritabilidade, a dificuldade de funcionamento e que pode induzir a erros no trabalho. Então, quando algo é extremamente ameaçador para a gente isso tende a controlar melhor o nosso comportamento. Eu acho que é uma boa. Mas você estava dando o seu testemunho aí de você matutina, seu esposo vespertino. E, bom, eu tive uma experiência muito interessante também. O meu esposo roncava muito, muito, muito. Era assim, uma coisa de você sair do quarto, fechar a porta, ir para o outro quarto, fechar a porta e você escutava o ronco do outro lado. Uhum. E, obviamente, né, como eu trabalho nessa área, eu falei, não, vamos fazer uma investigação. E aí foi descoberto um estreitamento de via aérea bem importante, e ele não era exatamente retrognata, mas ele tinha uma via aérea estreitada e que provocava muito esse ronco. E ele fez o avanço mandibular, né? Então, assim, uma cirurgia, um procedimento muito invasivo, mas foi interessante porque tentou-se, óbvio, o aparelho intraoral, não teve, e ele se sentiu muito incomodado. O segundo passo, vamos falar de CPAP. E não diferentemente do que acontece com a maioria das pessoas, a recusa do uso do CPAP, ela é muito grande,
né? E com esse componente assim de vergonha, vou dormir com aquela tromba, com aquela coisa, vou ficar ligado numa máquina para o resto da vida, para dormir bem. E aí, por incrível que pareça, ele optou pelo procedimento, que melhorou muito. Hoje eu estou dormindo junto novamente. Mas essa comunicação é muito importante para os casais. Bom, a pessoa perguntou aqui de novo do sexo, né? Como organizar em quartos diferentes. Vamos perguntar, gente. Vamos fazer perguntas aí. Estamos abertas aí, doutora Mônica, para responder as perguntas. Vou abrir aqui, inclusive, as perguntas, ativar os comentários para a gente trocar aqui essa experiência. E nessa sua busca aí na literatura científica, você nota diferença assim, homem e mulher, existe algum tipo de resistência, de dificuldade maior de adesão que seja gênero dependente? Sim. Geralmente, os homens são mais resistentes para tratar mesmo, para iniciar um tratamento mesmo. E quanto mais invasivo, mais eles fogem. É o que eu costumei, eu vi aqui nesses estudos mais recentes, de 4 anos para cá. E aí, e a gente observa que as mulheres, eu acho, mas isso não é uma questão só da literatura do sono. De maneira geral, na psicologia da saúde, eu trabalhei muito tempo em hospital e a gente percebe esse autocuidado e esse engajamento nos cuidados, né? No caráter preventivo. As mulheres tendem a ser mais cuidadoras, né? Mais preventivas nesse sentido. Os homens, eles tendem a engajar no tratamento quando uma condição adversa ela já está instalada. Tá? Então, assim, esse caráter preventivo, se a gente falar do autoexame da mama, enfim, a gente tem vários... não ganhar peso, alimentação saudável, todos esses são comportamentos preventivos. Mas se a gente for pensar, as mulheres elas tendem a fazer isso com a frequência maior, né? Talvez cultural, penso eu. Talvez seja uma questão cultural. Mas a gente pode trabalhar, eu acho que a ABS também tem feito muitas campanhas, a nossa própria conscientização, as campanhas anuais, elas servem para isso também, para a gente sensibilizar, né, e fornecer informação sobre o caráter preventivo. Porque as pessoas, Andréia, vamos falar a verdade, especialmente os homens, porque a gente brinca, né, que na idade adulta as mulheres tendem a ter insônia e os homens mais o ronco e a apneia. Chega no momento da vida que tá tudo igual, que a gente se iguala. E a gente tem a insônia, tem o ronco, enfim. Então, eu acho que o fornecimento de informação, eu acho que poderá beneficiar bastante, tanto mulheres como homens, nesse caráter preventivo. Isso ajudaria bastante, né, a prevenir uma série de doenças do sono, como insônia. E temos a doutora Belling, do Paraguai, aqui, nos saudando. Muito obrigada, doutora Belling, pela presença aqui conosco na nossa live. Uma outra questão interessante, Mônica, é que quantas pessoas deixam, inclusive, de viajar, né? Não sei se você tem esse histórico, pessoas que, quer dizer, o fato de sair daquele habitat que está ajustado, ou efetivamente dormir em quartos separados, que isso já está estabelecido entre o casal. E aí, de repente, surgem viagens de lazer, viagens com a família, e aí vem o problema, né? Eu tenho insônia, como é que eu vou dormir no outro quarto? Né? Eu durmo com meu marido, mas no meu quarto eu tenho já todo um ajuste. Ou então, nós dormimos em quartos separados, a gente vai ter que alugar 2 quartos no hotel, quer dizer, o seu dobro, a diária. Enfim, como é que isso aí no seu dia a dia, essa queixa, esse problema? Eu já tive exatamente esse tipo de caso, uns 3 ou 4 pacientes, que eles já lidavam muito bem com essa separação de quartos, enfim. E olha que interessante, acaba alterando a função das férias, né? As férias que deveria assim, ser associada com um período de repouso, de descanso, algo prazeroso, ela passa a ter uma função inversa. Então, eu já tive pacientes que quando eles iam entrar de férias, ou eles se programavam muito antecipadamente para bancar 2 diárias, né? 2 diárias, 2 quartos, quer dizer,
para ir no hotel, encarecendo, obviamente, o custo da viagem, mas fazia isso com muita antecedência, então tem toda uma organização para que eu possa tanto garantir eu dormir bem, como eu tirar férias. Já tive casos também de pacientes que eles iam um pouco frustrados para as férias, assim, do tipo, puxa, eu tenho certeza que quando eu retornar, eu vou voltar exausta. Então, o porto seguro, entre aspas, é o seu quarto, é o seu espaço dentro de casa, né? E tem um outro aspecto também que eu lembrei de um caso, que isso acaba sendo um tabu também. Você dizer para as outras pessoas, e é muito difícil, eu já tive vários pacientes que dormiam em quartos separados, e eles só me relatavam isso depois da segunda, terceira consulta. Né? Do tipo, Mônica, deixa eu te falar uma coisa, eu não durmo no mesmo quarto que meu marido, eu não durmo com a minha esposa. Então, às vezes tão difícil, né, de assumir uma coisa que parece simples, mas tem um tabu também envolvido aí, para os casais que têm problemas. Tem duas perguntas aqui, Mônica. Uma é... Opa, peraí. Eu já até anotei aqui. Perguntando quando o parceiro insiste em usar o telefone celular durante a noite, né? Como é que a gente... Cristiano pergunta, né? Insiste em utilizar o celular atrasando o horário do sono. O que fazer? Aí a gente tá falando tanto de higiene do sono quanto de controle de estímulos, né? Então, assim, a gente precisa ter uma educação em relação a essa estimulação. Nós estamos nesse momento lidando com tela, com relógio, a gente precisa disso tudo durante o dia. Mas no período da noite, é fundamental que a gente possa desligar tudo. E tem uma coisa que o pessoal fala, mas o celular não é nocivo. Mas o conteúdo a tela do celular, né? A pessoa se atém muito ao tamanho da tela. Não é uma tela de computador, não é uma tela de televisão. Mas a questão não é essa. A questão também é o conteúdo, é a estimulação que está presente ali. É uma rede social, é um e-mail não lido, que você lê e você fica chateado. Então a gente tem que pensar que eu geralmente recomendo uns 40 minutos, de 40 minutos a uma hora, antes de dormir, para a pessoa desligar, que é um período que a gente pode favorecer a comunicação do casal, de fazer alguma atividade junto, que seja namorar, enfim, isso não é impedido, seja num quarto, seja no outro, de você organizar o seu dia seguinte e principalmente quando a gente faz esse controle dos eletrônicos e que favorece tanto esses momentos importantes, o próprio controle de estímulos, ele vai gerando uma tolerância nossa para esse novo ritual, essa nova rotina, tá? Então a gente vai se habituando. Todo comportamento, quando ele não é implementado, ele não é desenvolvido, isso gera uma certa dificuldade inicialmente para a gente. E não é diferente com os meus pacientes, né? Então, assim, se você quer usar seu celular, veja tudo que você tem que fazer antes, desligue, programe seu celular para um horário fixo e tolere não ficar verificando ao longo da noite, que não vai te ajudar muito. E mesmo sendo tela pequenininha, né, Mônica? O problema é a distância também, né? A televisão é grande, mas ela está lá. A tela está aqui, né? Exato. Diretamente, a luminosidade está entrando na retina e dizendo lá para o núcleo supraquiasmático, não produz melatonina, é dia, está claro, né? E aí... Não durma porque não está na hora. Está na hora. Exatamente. Também perguntaram quando saber, quando indicar terapia cognitivo-comportamental. É uma pergunta ampla, mas essa é a pergunta que está sendo feita aqui. Quando indicar terapia? Bom, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a gente já reconhece isso mundialmente como padrão ouro do tratamento, né? Eu acabei de dar uma aula, inclusive, sobre isso. Então, assim, geralmente, eu acho que a TCC, ela pode ser empregada em qualquer estágio, bem nos estágios iniciais aí da insônia. A gente não precisa perpetuar, a gente não precisa ter uma insônia crônica aí, que exceda 3 meses para ser considerada crônica para a gente tratar. Quanto menos a gente tiver a intervenção medicamentosa, melhor.
né? Porque a gente sabe, né, Andréia, que a maioria das insônias, a maior parte dos pacientes, eles têm os fatores comportamentais envolvidos. Ou seja, um ritmo de sono muito irregular, uma má higiene do sono, uma dificuldade de controle dessa estimulação, principalmente no período da noite, uma rotina sedentária. Então, assim, é muito importante a gente pensar, a gente buscar informação sobre um sono de mais qualidade, só que isso vai envolver mudança de comportamento. E é isso que eu acabei de falar, não é uma coisa tão fácil. A questão é que isso vai ao encontro do que eu acabei de falar. Às vezes as pessoas insistem em manter alguns comportamentos disfuncionais e elas vão buscar tratamento quando elas não aguentam mais. Ou seja, quando elas estão entrando em contato, de fato, com contingências muito adversas. Né? Então, eu engordei, eu desenvolvi uma síndrome metabólica, meu casamento está arruinado, minha esposa não aguenta dormir comigo. Alcoolismo. Acho que Alcoolismo. pandemia foi muito alcoolismo, né? Muito. Não, e se a gente for pensar do alcoolismo associado com a apneia do sono, socorro. O Sobrepeso. quanto que. Exatamente. Então, assim, a TCC ela é fortemente indicada aí. Só espero que você não mantenha a sua insônia durante muito tempo. E Tem mais falando. alguma pergunta? Não, acho que a gente foi a todas. E falando de TCC, né, Mônica? A gente da ABS tem tentado formar, né, muitos psicólogos interessados em sono. Quer dizer, estamos na vigência de um curso para iniciante, né, para psicólogo interessado em sono, e nos nossos congressos fazemos cursos de TCC e, né, para insônia, com a intenção de formarmos cada vez mais psicólogos nesta área que o Brasil é tão carente, né? Mas Muito. extremamente carente. Agora, com essa nova forma de atendimento online, né? Eu, assim, na área da medicina, consegui ver, assim, atender gente de muitos estados e que a gente não poder... a continuidade do tratamento da insônia, que está muito ligada, padrão ouro, é pedir que esse indivíduo comece a fazer a terapia cognitivo-comportamental e ele não sabe onde, como, e pelo fato de estarmos fazendo online, especialistas como você, como outros colegas, acabaram fazendo também TCCI online. Mas eu acho que daqui a pouco essa pandemia acaba e a gente sabe que o presencial faz toda a Sim. diferença, né? E a gente precisa de mais pessoas formadas, mais pessoas certificadas. Então, é um convite aqui que eu faço, né, para mais pessoas se interessarem por essa área do sono. Sim, sim, sim. E realmente é uma área que muitas pessoas nem sabem, né, que existe, né? Aí tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Eu fiz uma pergunta, eu estou tentando achar a pergunta dele. Enfim, Você ou trabalha individualmente? Não estou achando o início dessa pergunta. Você trabalha com terapia de casal que existe algum conflito? É a não, pergunta do Mauro. tá. Não, eu não trabalho com terapia de casal. Eu trabalho somente com adultos, terapia individual. E aqui no meu consultório eu faço tanto a psicoterapia comportamental, cognitiva, como também a intervenção e o tratamento dos transtornos do sono. Então, o que eu faço, quando a gente está fazendo essa live aqui com esse tema, o que eu faço uma intervenção tanto com o meu paciente e com a outra parte, se ele demonstrar interesse em tratar o seu sono também. Agora, é claro que quando eu estou com o meu paciente aqui e ela ou ele relata uma dificuldade ou um problema de sono do parceiro, eu sensibilizo para que o meu paciente para conversar, para falar sobre o assunto, estimular a comunicação para que o outro possa encontrar uma saída ou buscar tratamento para essa condição. Não trabalho exatamente com os dois aqui, porque eu acho que vai dar briga. Mônica, nós temos só 4 minutinhos aqui. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais.
para a gente ter esse tempinho para finalizar. Já aconteceu das lives acabarem e a gente De não dá repente. a finalização. Bom, em primeiro lugar, André, eu acho que foi um tema interessante, modéstia à parte, porque é uma questão que aparece muito no consultório, quando a gente está tratando um paciente. É, às vezes, um dos fatores que não colaboram com a adesão do tratamento, ele pode estar dentro da sua casa, ali do lado no parceiro, a gente precisa investigar isso daí. É importante também desmitificar cada vez mais com os nossos pacientes a questão do tratamento, por exemplo, da apneia, do ronco, enfim, de mostrar que é uma condição que é passível de tratamento. Talvez nesse momento de aceitação ou de recusa imediata do uso do CPAP, o profissional do sono, penso eu, ele poderia fazer uma intervenção nesse caso, neste momento pontual, com o casal para falar sobre o manejo, como é, enfim, como é que é para um, como é que é para outro, porque muitas vezes quem vai utilizar o CPAP, ele se baseia nas suas próprias crenças de que vai incomodar muito o outro. E às vezes ele não perguntou para o outro exatamente e se incomoda, né? Então nós temos na TCC a gente trabalha com um sistema de crenças, crenças disfuncionais em relação ao sono, e isso também pode acontecer no caso do uso e da aceitação do CPAP, né? Então, talvez estimular a comunicação entre os pares, entre o casal, enfim, isso penso eu que é uma excelente estratégia para, desculpa, a gente obter um sono de mais qualidade, né? Então, eu acho que essas são as considerações finais aí que eu tenho para dar. Tem uma perguntinha de casais que têm filhos pequenos. Como eles fazem essa cama que vira uma cama coletiva, né? Com essas crianças junto. Entendi. Bom, em primeiro lugar, a cama é dos pais, a cama não é das crianças. Um momento de recreação, um momento de lazer ali, quando todos acordam, é interessante. Mas cada um no seu quadrado, cada um na sua cama, cada um com a sua rotina. E lembrando que o padrão de sono das crianças. Ai, sumiu aqui. O padrão de sono das crianças é bem diferente do padrão de sono dos casais, dos adultos, né? Então, é muito importante essa disciplina. A gente trata a insônia com bastante disciplina, com bastante organização das tarefas, o que não significa não fazer as tarefas, mas com as crianças também. Essa sistematização é importante. Olha, Mônica, muito obrigada. Queria te agradecer por essa noite, essa 1 hora. Eu acho que foi extremamente produtivo. Todos nós, né, que vivemos uma vida conjugal, que dormimos junto com alguém, merecemos, né, esse tempo essa tua abordagem, né, de como conviver e como dormir melhor. E tirar esse preconceito, né, que você trouxe muito bem, de quando for necessário, cada um dormir na sua cama, cada um dormir num quarto, né? Porque a gente tem que viver muito bem os 2/3 acordados com esse parceiro, com a sua ocupação, com o seu trabalho, com a sua vida acadêmica, com seus filhos, com a sua família. E no momento em que você dorme mal, tudo vai funcionar inadequado, né? Então, realmente Exato. foi super oportuno, foi um insight que você teve de um tema que valeu muito a pena, bem diferente. Acho que a gente pode abordar isso também num congresso, né, numa mesa redonda. Acho que vale a pena a gente discutir mais sobre isso, até para difundir melhor essa questão das camas, dos horários, dos casais, enfim. Te agradeço muito, Eu mãe. super topo. Obrigada, viu, Andréia? Nada, gente. Um beijo, tudo de bom. Essa live vamos salvar e ela vai ficar lá na ABS, tá bom? Tá joia. Uma boa noite a todos. Obrigada, Obrigada aí. querida. Tchau, um Tchau, beijão. tchau. Bom, estamos chegando ao final de mais uma live. Agradeço a presença de todos até o final.
e agora já estou subindo essa live para o YouTube e para o próprio site da ABS, tá bom? Um abraço, tudo de bom, boa noite.